6 verdades que podemos extrair da lição 11, humildade, mansidão e longanimidade. Eu sou pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. A grande pergunta que se faz quando falamos de 3 atributos como esse, humildade, mansidão e longanimidade, é a seguinte: mas será que alguém consegue produzir ou entregar tudo isso de uma vez? Ou isso é um mero discurso? A pergunta procede, porque realmente não é fácil. Talvez, humanamente, beire o impossível, mas também isso nós vamos detalhar no decorrer da lição. Então vamos ao texto áureo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica. Em classe recomendada é Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4, além de Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. Então começamos por Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esse versículo também está contemplado como texto áureo da lição. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora vamos a Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O objetivo geral da lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja, que foi a nossa lição passada, a lição 10, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a vivermos para a glória de Deus, o apóstolo Paulo, passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, estudaremos as virtudes fundamentais da unidade, que são humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1. Para haver unidade é preciso humildade. Capítulo 2. Para haver unidade é preciso mansidão. E capítulo 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então vamos ao capítulo 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã
Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Um membro, não se diz a membro, tá? Mesmo que esteja falando de mulher ou de homem, é o membro, um membro e assim por diante. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos. Essa expressão, o andar cristão, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto bíblico que acabamos de ler. Esse andar, ele tem o sentido de comportamento. Então, o andar cristão é o comportamento cristão. Essa expressão é muito usada na Bíblia no sentido figurado. Então, andar quase sempre, quando não estiver falando de andar no sentido de caminhar, a primeira possibilidade que a gente pode aventar é de estar se referindo a andar no sentido de comportamento. Diz assim, a pessoa anda cansado, quer dizer, a pessoa está cansada, se comporta como uma pessoa cansada, e assim por diante. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Humildade não deve ser confundida com exagerada insegurança. Por exemplo, se o tema proposto é de teu conhecimento, você não deve fugir a ele, mas oferecer a tua possibilidade de agregar conhecimento ao tema ou ao grupo. Por exemplo, palavras que a gente usa numa situação dessa. Posso ajudar nesse tema? É diferente de sei tudo sobre isso e vocês vão ouvir o que nunca ouviram. Aí se a gente fala isso, a gente pode, como se diz na gíria, quebrar a cara. Porque até se você estiver falando do seu bairro, lá da sua cidade, vai que de repente tem alguém ali, enfim, é familiarizado que você não sabia, vai ser apresentado ainda ali esse negócio de você estar no evento, alguém chegou um pouco mais tarde. Então, posso ajudar nesse tema? É algo que você sente firmeza de falar, então você pode oferecer ajuda. É diferente de, porque se usa algo desse tipo, olha, vocês vão ouvir agora o que vocês nunca ouviram sobre isso, vou tirar todas as suas dúvidas. Pode ser o caso de ter alguém que estava ali com um comportamento mais sossegado e depois você se surpreender que a pessoa não era tão ingênua, tão iniciante quanto você supôs. Desse jeito haverá um flagrante flerte com a soberba. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele, o Senhor, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Eu diria que o capítulo 2, versículo 3 a 9 da carta aos Filipenses é o maior ensinamento sobre humildade no mesmo texto que se pode ter. Vejamos: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. A outra tradução da Revista e Atualizado está esvaziou-se. São sinônimos aqui, pelo menos nesse contexto. A si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado
na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Também nos lembramos de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Um resumo desse que fizemos não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Nós ainda vamos explorar ainda mais isso, até a própria humildade. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. E isso vale para crente novo, crente antigo, vale para jovens, vale para velho, vale para quem tem cargo na igreja, para quem não tem, isso vale para todo mundo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Vamos adiante. A verdadeira humildade. Considero oportuno lembrar que humildade é diferente de modéstia. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Vamos ler como registra o Evangelho de João no capítulo 17, versículos de 21 a 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Registrar que essa leitura ela é parte da oração que o nosso Senhor Jesus fez, e ele começa dizendo, oro não apenas por esses, mas oro por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, João capítulo 17, é disso que a gente está falando. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Ou seja, não vai funcionar se não for pelo Espírito. A síntese desse tópico é: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Capítulo 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Como estamos falando de mansidão e o próximo tópico é longanimidade, esses dois temas fazem parte do fruto do Espírito. E Paulo, quando escreveu aos Efésios, no texto que faz base aqui para essa lição, ele acrescentou também a humildade para ser esses três que vão conduzir à unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Então é importante a gente apresentar aqui Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Evidentemente que eu estou lendo esse aspecto de fruto do Espírito para ressaltar longanimidade e mansidão. Já estamos entrando agora no capítulo referente à mansidão, e longanimidade vai ficar um pouquinho mais adiante. Quando se fala em fruto do Espírito, isso na redação aqui, mesmo para quem está lendo a revista, está acompanhando, quem tem a revista, o fruto do Espírito às vezes não fica muito claro. Pois bem, alguns ainda falam frutos do Espírito, aí dá a sensação de que são vários frutos. Não é isso que está escrito, é fruto.
o singular, fruto do Espírito. E esse fruto, para a gente entender, você pode aí lembrar de uma laranja, um fruto que a gente usa no meio secular e todos, até uma criança, conhece uma laranja. Uma laranja tem a casca, geralmente aquela casca de fora ali, ou verde ou amarela, conforme a circunstância, o estado da laranja. Mais adiante, indo para o interior da laranja, tem aquela membrana branca da laranja. Quando você, dependendo do tipo da laranja, também da preferência de cada um, quando você descasca aquela membrana branca, aí você tem todo o envolvimento dos gomos. Os gomos estão ali todos unidos. Pois bem, e da outra forma, se você corta, por exemplo, a laranja ao meio, você vai cortar o quê? No meio dos gomos, e aí você vai encontrar caldo, uma laranja normal, é claro, né? Vai encontrar caldo e vai encontrar também caroço. Isso, alguém vai falar que e se a laranja for transgênico? Não, peraí, pelo menos vamos ficar aqui na laranja tradicional. E ela vai ter caldo. Então, isso é um fruto completo. Assim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele precisa ser entendido como tudo isso que está aqui. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A mansidão, ela compõe o fruto do Espírito. Então, tem que ter isso em mente. Se faltar uma das peças, o fruto do Espírito, eu não posso nem dizer que ele não vai estar completo. Ele deixa de ser fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ou ele é ou ele deixa de ser. Então, para ele funcionar completo, para que o cristão produza fruto do Espírito, ele precisa estar produzindo tudo isso que nós elencamos aqui. Gálatas 5:22. Você não pode perder essa referência. Mas, pastor, isso aí é muito difícil. E quem é que vai conseguir isso tudo? A gente vai abordar um pouco mais esse aspecto, mas de antemão, nesse momento aqui, é importante você ter isso em mente. A mansidão é um dos itens que compõe o fruto do Espírito. Para o fruto do Espírito estar completo, ele precisa ter, inclusive, a mansidão. Vamos adiante. Mansidão é um fruto do Espírito. Isso é como está na revista, e eu já disse, sugiro corrigir para mansidão um dos componentes. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos, um dos componentes do fruto do Espírito. A mansidão é um termo que indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Importante, no Antigo Testamento. É importante dizer isso porque o próprio Senhor Jesus registrou dos nascidos de mulher, ou seja, seres humanos, não houve nenhum outro superior a João Batista. Então o Senhor Jesus botou João Batista superior a toda a geração, a todos os heróis do Antigo Testamento, e isso inclui Moisés. E ele completa: qualquer dentre vós, o menor no reino dos céus, é superior a João Batista. Então, aquele que é nascido de Cristo, aquele que é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, segundo as Escrituras e, mais especificamente, palavras do próprio Senhor Jesus. Então, retomando, Moisés era o homem mais manso que houve no Antigo Testamento. E o outro exemplo, o próprio Senhor Jesus. Nessa mesma perspectiva, o Senhor Jesus manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado pelos fariseus. Jesus fazia um milagre, os fariseus diziam que ele fazia o milagre por meio de Beelzebu, que era príncipe dos
dos demônios. E aí, se a gente fosse aprofundar, a gente teria que começar dizendo, né, que os fariseus diziam isso porque boa parte deles, dos fariseus, faziam essas práticas pagãs. Então, o que estavam fazendo os fariseus era tão somente acusar Jesus daquilo que eles praticavam. Essa história que você vê hoje acontecer pelo mundo afora, ela é bem antiga. Jesus foi vítima disso. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, mesmo sendo perseguidas, sendo injustiçadas. O crente, o cristão, ele pratica a mansidão. Não se apressam em emitir juízo. Seria o caso daquele de por estar sendo perseguido, amaldiçoar alguém, passar a odiar, não. E tudo isso seria contrário ao fruto do Espírito. Ao não fazer tudo isso, ele está caminhando na direção de produzir fruto do Espírito. Ele estará contido nesse fruto a mansidão. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra de Deus. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele, ou seja, o comportamento conciliador, transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desaparecia. Atenção para essa frase, porque ela está na revista desse jeito. E eu coloquei uma interrogação. Ficaria assim: se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria? Ora, tem que fazer como interrogação, porque se não existe, a gente não pode analisar o que não aconteceu. Então, desde que o mundo é mundo, ou seja, no Antigo Testamento, Deus trabalhava com o povo de Israel. E entre o povo de Israel sempre existiam as pessoas que falhavam. Sempre existiam os que falhavam mais e os que falhavam menos. E depois, mesmo nos dias de Cristo, na nova aliança, na dispensação da graça, o próprio Senhor Jesus falou que haveria trigo e haveria joio. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, a reunião dos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo forma o trigo. Mas ora, e como é que a gente vai fazer funcionar essa grande igreja que está em toda parte do mundo? Ela é subdividida em igrejas locais. E nas igrejas locais, bom, eu vou assumir todas, ou quase todas, mas eu vou assumir todas. Em todas haverá sempre algum joio, porque é assim, Jesus disse que ia ser assim. Se alguém disser, olha, na minha igreja não tem joio nenhum, todos são trigos, todos são crentes exemplares, todos estão em Cristo, que bom, aí você fale, você afirme, já que pode até colocar aqui no comentário, né? Mas lembro, né? O ser humano é senhor do que não diz, e ele é escravo do que diz. Por isso você vê a responsabilidade que é a gente pregar a palavra, a gente ensinar a palavra, principalmente gravar aqui, que vai ficar aí, sabe Deus, por quanto tempo. Eu espero que fique aí, pelo menos enquanto o Senhor não voltar, não arrebatar a sua igreja. Esse tópico 2 pode ser resumido da seguinte forma: a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Assim está na revista, mas eu
colocaria com um pouquinho de diferença. Eu diria, os mansos são pacíficos e diminuem a probabilidade, a proliferação de conflitos na igreja. Eu digo diminui a probabilidade porque já é dado. Não vai ser possível você ter uma igreja local onde todas as pessoas produzam fruto do Espírito, onde todas as pessoas sejam mansas, onde todos sejam... Isso não vai acontecer. Então, uns mais, outros menos, e depois também a gente vai dizer, vai demonstrar ainda como isso vai funcionar mesmo entre aqueles que estão em Cristo, que senão até aqui alguém poderá dizer, mas então ser crente é uma coisa muito difícil, estar em Cristo, esse nascer de novo é uma coisa quase que impossível. Calma, você vai começar a entender que é difícil porque o próprio Senhor Jesus disse, né? Porfiai significa lutai, batalhai, por entrar pela porta estreita. Ou seja, tem certos apertos, tem certas adaptações que você precisa fazer, mas é perfeitamente prático, você vai entender isso aqui no decorrer ainda da lição. Agora estamos chegando ao capítulo 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Essa afirmativa está na revista, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Como é esse ser tolerante com os erros alheios? A gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, é um mandamento o crente vigiar. Então, dependendo desse alheio, que seria um próximo, que seria uma outra pessoa, dependendo do tipo de erro que essa pessoa cometa, talvez o mais recomendável seja se afastar dele. O grande elogio que Deus fez a Jó foi: homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso vale para todo ser humano, ou seja, vale para homem e mulher. Fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, em alguns casos, essa tolerância tem que ter cuidado como é que isso vai preponderar. Se é uma pessoa que não conhece Jesus, a gente vai tratar de um jeito, vai ter uma forma, vai procurar graça, pedir graças a Deus para encontrar uma forma de evangelizar. Agora, se for um irmão, isso já vai ficando mais difícil. Então, temos que ter muito cuidado de como é essa tolerância. Uma coisa é certa, não pode você que está em Cristo se deixar contaminar, ao mesmo tempo, se você estiver sendo vítima de alguma coisa, não pode você desenvolver rancor, ódio, mágoa, qualquer sentimento negativo, né? E aqui eu deixo uma expressão que está naquele livro O Peregrino. Você pode conseguir na CPAD. Odiar alguém é tomar veneno e esperar que outro morra em seu lugar. A longanimidade é mais um dos componentes do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Aí eu falei de novo. Quais outros? Vamos ver como é que é esse tolerar para... O limite dessa tolerância é você não se deixar contaminar. Diga amém? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Aí já é outra coisa. É quando você está sendo vítima de alguém, você ser paciente na tribulação. Se manter no Espírito e você vai vencer em nome de Jesus. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. A propósito, tardio em irar-se é a melhor definição dessa palavra aí que talvez você que esteja assistindo nunca tinha ouvido falar, né? Longanimidade.
O longânimo é aquele que é tardio em irar-se, e essa é uma característica do nosso Deus. Já pensou se o nosso Deus se irasse com rapidez? Coitado de nós, não sobrava um de nós, né? A começar por mim, não sobrava um de nós. Então o nosso Deus é longânimo, ele dá uma segunda oportunidade, ele nos ensina, e também tem um momento também que ele usa a disciplina, né? Não tenha dúvida. O que o homem semear, o ser humano, que o ser humano semear, isso também ceifará. Quando precisa ali da correção de Deus, ela vem também. Então, o melhor dos caminhos é a gente procurar andar da melhor forma possível dentro da direção de Deus. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Nesse ponto aqui, convém lembrar que a longanimidade é um dos ingredientes do fruto do Espírito. Uma forma também de resumir o que é dito até aqui sobre longanimidade é que o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto, o principal componente do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Para essa expressão, né? Altruísta é o oposto de egoísta. O egoísta é aquele que só pensa nele, que é tudo para si. E o altruísta é aquele que pensa no outro, capaz de se sacrificar para ajudar o próximo. Aliás, eu costumo dizer que se você não quiser ter problema nenhum, você também não vai ajudar a ninguém. Porque dificilmente você consegue ajudar alguém sem ter algum desconforto, mínimo que seja. Essa é a grande realidade. O início disso é a gente comparar a relação da mãe e do pai com os filhos. Quanto sacrifício a mãe e o pai faz para ajudar os filhos. Se não fizer sacrifício, não consegue ajudar. Quase sempre será assim. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, segundo as Escrituras. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Um aspecto que é necessário levar em conta é Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que quer dizer isso? Se uma igreja ela tivesse ali, vamos dar números aí, tivesse 99 pessoas no Espírito, o que já seria uma proporção bastante otimista, vamos dizer assim. Mas se ela tivesse 99% dos irmãos no Espírito e tivesse apenas um que não estivesse, a gente estaria diante disso aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa, porque dali seria o suficiente para criar um certo, vou chamar de desconforto espiritual, em um ou em mais de um ou em poucos que fosse, e às vezes podendo causar até em muitos, conforme fosse esse distanciamento desse um. Então a gente está falando aí de 1%. Mesmo assim, a gente precisa ter esse cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí a Bíblia também diz: vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. E eu, quando passei a me envolver mais com as Escrituras, com o Evangelho, e chegou um momento que eu dizia: Senhor, como é para a gente fazer isso funcionar? E aí a mensagem
que eu recebi foi só há uma maneira de fazer isso funcionar. É você ser um dos fortes. Porque se você for forte, basta você suportar a fraqueza dos fracos. Agora, se você for fraco, você vai depender de se deparar com um forte. E se você não se deparar com um forte, tudo vai ficar muito mais difícil. Então é assim que esse versículo precisa funcionar. A outra questão que a gente precisa dizer, ainda sobre a questão da longanimidade, onde fala de perdão, em algum momento também da lição, fala de perdão, de liberar o perdão, e eu tenho algum receio quando eu vejo isso, né? Liberar o perdão, bom, a princípio é uma coisa muito boa, muito necessária, mas atenção, é diferente de alguém ensinar, como a gente pode ver, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você possa ter visto em algum lugar, alguém fazer mal a você e você ir lá pedir perdão para ele. Isso é um absurdo teológico, isso não está escrito. Ou seja, quem tem que pedir perdão é a pessoa que cometeu o agravo. E se você foi vítima? Se você foi vítima, você ora para que Deus te dê um coração limpo para você já estar disposto a perdoar, independente dele pedir ou não, e para que você não desperte ódio, mágoa, rancor, nada disso. E aí vai funcionar e você vai ficar bem. Mas não cabe em nenhum momento a você que foi ofendido ter que pedir perdão a quem te ofendeu. Isso não existe. Jesus jamais pediu perdão a Satanás, jamais pediu perdão a Judas e jamais pediu perdão a Caifás ou a quem o acusava, por exemplo, de estar fazendo milagre por meio de Beelzebul. Então, tenha muito claro isso. Quem tem que pedir perdão é aquele que ofendeu. E a vítima, claro, se é uma vítima cristã, deve estar pronta a perdoar. Amém? A síntese desse tópico 3 é que a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Concluindo, a pergunta que não quer calar: será que alguém cumpre tudo isso? Tudo isso o quê? Produzir o tempo todo humildade, mansidão, longanimidade, e aí a gente já precisa ter uma atenção diferenciada para a longanimidade e mansidão que compõe o fruto do Espírito. E a gente já falou, o fruto do Espírito, ou ele é produzido ou ele não é. Não dá para você produzir um fruto, porque esse do Espírito é do Espírito Santo. É muito importante ter isso em mente. Então não dá para você esperar que possa produzir um fruto de má qualidade. Não existe isso. É o fruto do Espírito como ele é. Então, será que alguém produz isso tudo? Bom, eu respondo dizendo que uns produzem mais, outros menos. E a respeito dos menos, devemos lembrar de 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? O Senhor Jesus. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, os que estamos em Cristo temos o advogado para pequenos deslizes. E assim o crente consegue retomar a sua comunhão quando comete um deslize dessa natureza do que falamos aqui. Mas atenção, aquele que está em Cristo não pode cometer pecados grosseiros, não pode cometer o pecado premeditado. Isso pode ferir de morte a sua comunhão com Deus. E por fim, as 6 verdades que podemos extrair dessa lição. Número 1. Humildade, mansidão e longanimidade são fundamentais para a unidade do Espírito. O melhor exemplo de humildade temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor exemplo de mansidão também temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor exemplo de longanimidade temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, é um todo, semelhante a um fruto natural. Por exemplo, uma laranja não pode ser produzido faltando itens, ou deixará de ser fruto do Espírito.
No caso da laranja, existe a laranja que é mais doce, que é mais amarga, existe até a laranja estragada, mas o fruto do Espírito não tem isso. Ele vem completo ou então não é o fruto do Espírito. A diferença quando comparamos com o fruto que a gente utiliza como alimento, por exemplo, é exatamente essa. O fruto do Espírito precisa ser perfeito ou deixa de ser fruto do Espírito. E por último, só produz fruto do Espírito quem está no Espírito. Eu espero que você tenha sido abençoado. E se você assistiu até aqui, então você gostou e foi abençoado. Compartilha para que você ajude a abençoar outras pessoas. E também dê seu like, se inscreva no canal se você ainda não o fez. E que Deus abençoe a você em sua casa, em nome de Jesus. Amém!